bem prática, e a gente vai ser conduzido agora nesse tempo por ela. Só queria lembrar, amanhã nós vamos almoçar juntos. Quem vai almoçar conosco aqui amanhã? Tá? Então, nós temos transporte saindo daqui às 10 horas da manhã. Tá? Então, 10 horas da manhã em ponto, todo mundo se reúne no lobby do hotel, que os ônibus vão nos levar ao Rancho Colorado. Tá bom? Malu, obrigado. E, na verdade, elas são os anjos em nossas vidas, né? E queria agradecer o convite feito pela Juliana para estar aqui apresentando uma palestra sobre hidroterapia, né, fisioterapia aquática no nanismo, né, e dizer assim que hidroterapia, hoje em dia, né, após séculos, né, não é uma atividade recente, né, muito pelo contrário, né. Assim, durante séculos, a hidroterapia ou imersão em água vem se desenvolvendo cada vez mais, né? Essa imersão em água, né, era utilizada em banhos, banheiras, né, alguns spas e centros médicos, né, resorts para terapias. E agora, atualmente, né, de uma forma assim, mais recente, né, bem contemporânea, o que a gente utiliza é o termo fisioterapia aquática, né, ou hidroterapia, mas a fisioterapia aquática ou reabilitação... Isso aqui também. Gente, licença só um minutinho. Mas, assim, a gente está num momento super de interação, entendo super. Mas os adultos que quiserem conversar, tirar dúvidas, inclusive com os médicos, eu queria convidar a estar lá fora, no hall do hotel. A gente tem vários ambientes. Está muito difícil para quem está palestrando falar com esse barulho todo, porque soa como um desrespeito, né, à pessoa. Então, assim, eu queria... Ok, acho que todo mundo está aqui para tirar dúvida mesmo, para conversar, para fazer amizade e tudo mais, mas vamos fazer isso em outro ambiente. Vocês desculpem eu chamar a atenção, mas, né, as crianças lá em cima, ontem a gente tinha pouca gente para cuidar, hoje nós temos muita gente lá em cima, tem uma equipe maior. Então, assim, as crianças que conseguirem ficar lá em cima, né, eu sei que eles já estão cansados, e foi para isso que a gente pensou no espaço, porque um dia inteiro dentro de um salão fechado não é fácil para criança nenhuma, né? Mas, de repente, dá uma variadinha, ficar um pouco lá em cima, né, com alguma outra atividade. Eu vou pedir para o pessoal pôr um filminho lá, porque às vezes é um momento que estão querendo até dar uma relaxada maior. Ok? Desculpa, Malu, te interromper. Imagina. Então, assim, eu tenho uma história muito longa com relação à fisioterapia aquática, né? Que após atender 6, 7 anos como fisioterapeuta, hoje eu tenho quase 25 anos de formada, eu percebi que se eu não colocasse os meus pacientes em água, eu não ia ter o mesmo resultado com relação às alterações neurológicas, musculoesqueléticas, reumatológicas, tanto em pediatria, né, fase adulta, geriatria, né, como esperado. E comecei a fazer exercícios, né, sem direcionamento nenhum, sem comprovação científica nenhuma, né, mas sabendo que eu teria que ir para a água porque eu ia conseguir uma mobilidade maior, né, não só com relação à parte física, né, mas também psicológicas dos pacientes, pois a imersão em água, né, além de ser um meio lúdico, né, as atividades são realizadas com mais estímulo, a pessoa tem mais estímulo para movimentar e, com isso, o movimento, o desempenho para as atividades funcionais é maior. Então, no Brasil não tinha essa formação, eu busquei minha formação toda na Suíça, né, mais ou menos 15 anos atrás, e em cima disso busquei estar atendendo, né, os pacientes, né, em água, e hoje eu direciono 90% dos meus atendimentos na piscina, né. Então, a imersão da água, com efeito principalmente da flutuação, vai promover uma atividade mais precoce, né, com mais mobilidade, maior controle postural, né, do que em solo. Tá? E durante muito tempo, então, essas pesquisas foram sendo desenvolvidas, várias terapias, e foram desenvolvidos métodos específicos de fisioterapia aquática. Tá? São vários métodos, eu vou falar dos mais importantes para vocês, né, dos que são mais... mais fidedignos, né, nesse momento, para a gente tratar com o tema que é o nanismo. Então, o primeiro método de tratamento seria o Halliwick.
Hallwig é uma abordagem, né, da fisioterapia aquática, né, que foi desenvolvido por um engenheiro da mecânica dos fluidos, um canadense, que trabalhou numa escola para deficientes em Londres. O objetivo dele era ensinar o nado. Porém, com algumas respostas, né, a nível do sistema motor, né, a nível do sistema neurosensório motor, ele começou a perceber que as crianças estavam desenvolvendo, né, maior controle de cabeça para aquelas que tinham alguma hipotonia a nível de tronco, né, coluna cervical, mais controle de tronco, né, e com isso mais estabilidade para realizar atividades com membros inferiores, como ficar em pé e deambular, e com membros superiores, atividades de alcance também. Tudo isso é muito importante, certo? E ele observou também que, antes de tudo, a criança tinha que ter um bom controle respiratório. Né? Com bom controle respiratório, ela poderia, né, desenvolver um melhor controle de cabeça e tronco, e com isso o movimento ocorreria com uma facilidade maior. Certo? Além disso, né, o controle do equilíbrio e estabilidade seria, né, um ponto principal, fundamental, para, posteriormente, desempenhar o movimento. Né? Esse movimento teria que ser realizado de forma bem segura, com um bom controle postural, um bom controle ao nível do eixo central, para depois desempenhar o movimento de forma mais eficaz. Então, Hallwig é um conceito para o relaxamento ativo, um conceito para fazer os pacientes moverem mais elegantes ou mais fluentes, ou seja, né, com bom controle postural, com uma boa segurança, e com uma boa adaptação ao meio aquático. Então, o controle respiratório do tronco e da cabeça devem ser considerados simultaneamente, né? Como nessa criança, é uma criança hipotônica que eu estava tratando, né? Só um exemplo para vocês, né? E né, um bom controle de cabeça e um bom controle respiratório. Com isso, eu tenho uma atividade muscular muito intensa, né, ao redor dos músculos cervicais, né, ao redor do tronco, cintura escapular, cintura pélvica, né, e isso é uma base para a realização das atividades funcionais. E o terapeuta deve dar o suporte adequado para adquirir o controle nessas três áreas. Né? Então, assim, dentro do método Hallwig, um dos princípios mais importantes, né, que a gente trabalha bastante quando põe uma criança, um adulto em água, tem muito adulto que tem medo também, não tem uma adaptação adequada, é o desprendimento, são os princípios de desprendimento. É onde o fisioterapeuta vai apoiar, né, para não dar uma segurança tão grande, mas também não deixar essa pessoa entrar, né, ficar ansiosa e não desempenhar os movimentos. Então, o suporte adequado é fundamental. Então, eu comecei com essa criança com um apoio mais em cima, né, mais a nível de tronco superior, e fui, né, deslocando para mais distal, certo? Por quê? Porque eu queria uma reação maior dela, tanto de cabeça quanto tronco, né? Posteriormente, mudar a posição, né? Desafiar com mais atividades, com mais habilidades dos exercícios. Aqui ainda é um exercício dentro do método Hallwig, né? Onde o terapeuta está de frente para o paciente, ainda faz parte dos princípios de desprendimento, que eu tenho que começar com um contato visual maior, dar mais segurança para esse paciente, e depois ir progredindo com as atividades. Né? Os objetivos, né, do Hallwig, né, para atingir o nado, né, desenvolve também uma forma terapêutica, que são os exercícios individuais. Então, dentro desse processo, né, eu tenho desempenho de atividades funcionais relevantes, né, não só tratando força muscular a nível de segmentos específicos, né, mas também um trabalho bem próximo das atividades funcionais. Né. Isso é importante para ser transferido para o solo também. Então, aqui é o controle da rotação transversal, todas as rotações através dos eixos principais, né, de movimentos que a gente tem no corpo, transversal, sagital, longitudinal, que é a rotação, né, tem que ser bastante explorado. Tá? Então, na água, devido às propriedades físicas da água, eu consigo fazer esse trabalho de forma bastante eficiente e que, com o tempo, o passar do tempo, esse aprendizado é transferido para o solo. Então, aqui seria a sequência, né? Começa sentado, de sentado para deitado, que a gente chama de supino,
né, que vai trabalhar bastante a cadeia extensora, uma atividade grande de contração, né, tem vários tipos de contração, nesse caso a gente, né, mantém um pouco na contração isométrica para depois isotônica, uma atividade de contração onde movimenta-se bastante a articulação para ativar os abdominais. O Rally Week, a importância do Rally Week também está nas atividades em grupo, né? As atividades em grupo estimulam bastante o movimento, né? Explora mais as propriedades físicas da água, certo? E o desejo de mover ocorre rapidamente. Também, né, estamos trabalhando com alguns objetivos específicos, né? Atividade a nível da cintura escapular, né, dos ombros, né, de tronco, controle do equilíbrio, coordenação dos movimentos. Certo. Bom, esse é o método Rally Week, né, um método assim, bastante especial, que ele, né, hoje em dia não existe nenhuma pessoa vai para a água sem passar, né, por essa parte do método Rally Week, que é bastante importante para uma adaptação ao meio aquático e, posteriormente, atividades diferenciadas, terapêuticas, né? Bom, o segundo método é o método dos anéis de Bad-Ragaz. No Rally Week, eu não uso flutuadores, né? Eu só uso a mão do terapeuta para direcionar, né, um bom controle postural e assegurar que ele vai realizar o movimento de forma adequada. No Bad-Ragaz, eu já utilizo flutuadores. Tá? O principal objetivo do método Bad-Ragaz, esse método foi desenvolvido na cidade de Bad-Ragaz, na Suíça, também há mais ou menos 55, 60 anos atrás. Tá? E foi sendo cada vez mais aprimorado. Então, o método dos anéis de Bad-Ragaz trabalha com padrões de movimento. O principal objetivo desse método é fortalecimento e amplitude de movimento. Tá? Então, aqui eu estou trabalhando com padrões, né, de movimentos em massa, né, que são padrões de movimento que faz parte da atividade motora normal, certo? E está bem assim, de acordo com a característica espiral e rotacional dos músculos e sua inserção nos ossos. Tá? Então, a atividade é muito intensa. Eu consigo trabalhar com padrões tridimensionais, não só, vamos dizer, em linha reta. Tá? Então, isso é muito importante, porque eu vou trabalhar com grupos musculares maiores, né? E eu trabalho também com... esse método também promove irradiação. Também, né, o que nós chamamos dentro da facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é a base de desenvolvimento desses exercícios na água, certo? Ou seja, eu estou aqui ativando músculos do tronco, mas também, né, a força, o trabalho muscular do tronco irradia para os membros inferiores, músculos das pernas. Essa aqui é a Beatriz Egger, quem começou a desenvolver o método. Tá? Esse aqui é um outro padrão, certo? Esse é um padrão de membros inferiores para ativar músculos a nível de membros inferiores, certo? Se eu pensar numa pessoa que não tem tanta estabilidade, né, a nível de membros inferiores, nos joelhos, por exemplo, não consigo ter uma extensão adequada para suportar o peso do corpo, né? Eu preciso trabalhar com fortalecimento. E no Bad-Ragaz, eu consigo até o grau 5 de fortalecimento. Por quê? Porque o terapeuta é ponto fixo, vai promover uma resistência, né? Nesse caso, a nível do membro inferior esquerdo, certo? E quando a pessoa começa a se mover, além da resistência manual do fisioterapeuta, essa resistência de acordo com a força de cada pessoa, né? E vai progredindo aos poucos, certo? E, além dessa resistência, então, do fisioterapeuta, tem a resistência da água. Quando o corpo começa a se mover, forma-se um fluxo turbulento, e esse fluxo turbulento auxilia no aumento da resistência e, com isso, no aumento da força muscular. Aqui é um outro padrão, certo? Esse para ativar o tronco, mas também ativar os músculos, né? A nível do quadril, né? Rotadores internos, adutores, né? A nível de membros inferiores. E com braço de alavanca maior, eu consigo ainda uma resistência maior para esse padrão de movimento. E qual seria a legitimação, né, para eu estar atendendo, né, levando essas pessoas para a água, estar atendendo com esses métodos diferenciados, né? Seria, então, a mecânica dos fluidos,
fisiologia da imersão, que eu vou falar para vocês, além de teoria do aprendizado motor, né, que infelizmente eu não vou ter tempo para passar tudo para vocês, biologia do estresse e as didáticas que a gente tem hoje, pois os artigos são inúmeros, certo? Bom, eu costumo dizer, né, que a pressão hidrostática ela ocorre quanto maior, né, a imersão, mais profundo é a piscina. Eu vou para uma parte mais funda da piscina, onde essa pressão ela é maior, certo? E ela é maior de baixo para cima, né? Ela funciona como se fosse uma meia calça compressiva. Ela vai transferir sangue das extremidades inferiores para a caixa torácica, certo? Mais sangue na caixa torácica, mais sangue no coração, vai promover um aumento ali, né, de volume de sangue no coração e, com isso, maior força de contração. Essa maior força de contração vai aumentar a circulação a nível de órgãos e músculos e, com isso, facilitar a atividade. Então, como resultado da pressão hidrostática e imersão a nível da fúrcula external, né, ou seja, todo o efeito, né, fisiológico na água, ele é maior quanto mais profundo, né, estivermos na piscina, quanto mais imersos estivermos. Então, a fúrcula external é aqui a esse nível, né, e, né, os resultados, as pesquisas, então, nos mostram que vai haver um aumento de volume de sangue de 700 ml. E esse volume é alojado nas largas veias torácicas, nos vasos pulmonares e no coração. Esses efeitos fisiológicos são muito importantes, né, como o trabalho, como aumento do trabalho da respiração. Esse trabalho seria, então, estaria relacionado com o componente dinâmico, né, ou seja, mais força da pressão a nível da caixa torácica, né, mais esforço os músculos respiratórios têm que fazer para vencer essa pressão. Então, eles se fortalecem. Componente elástico, que seria devido ao aumento da circulação, né, ali no pulmão, fazendo com que haja, então, um trabalho total da respiração. Bom, esses efeitos, né, têm comprovação científica com alguns trabalhos. Em 1944, um estudo com pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, né, que apresenta fraqueza desses músculos, principalmente inspiratórios, certo? E isso tem uma relação direta com a função cardíaca. Houve um aumento do trabalho respiratório, principalmente dos músculos inspiratórios. Outro trabalho, né, foi realizado em 1974 na Universidade de Washington, em pacientes com distrofia muscular avançada. Né? Distrofia muscular é uma doença muscular que afeta muito, né, o controle da força e, com isso, a estabilidade postural de movimento. Né, esses pacientes, né, com um período de 4 meses, 2 vezes por semana com hidroterapia, houve um aumento da capacidade vital. 3 semanas sem hidroterapia, uma diminuição significativa. Tá aí a importância, né, do trabalho em água. Em 1970, na Polônia, um estudo prolongado do treino com nado para o condicionamento cardiovascular em indivíduos com lesão medular, os autores encontraram um aumento de mais de 440% no nível do condicionamento, quando comparado com um aumento de 75% em indivíduos, né, com lesão medular. É um programa de treinamento em solo no mesmo período de tempo. Bom, para nós nos mantermos eretos, né, em solo, nós precisamos de uma grande atividade a nível da cadeia posterior, né, dos músculos posteriores antigravitacionais. Não é? E muitas vezes isso, né, em algumas alterações, tem que ser diminuído. Então, esse gráfico nos mostra que o solo, aqui o músculo da perna, né, um importante músculo antigravitacional, né, possui atividade simpática diminuída, né, através da atividade simpática diminuída, diminui bastante sua ação, porém ativa o tibial anterior. A hidroterapia promove uma iniciação precoce da atividade muscular e diminui a quantidade de coativação, né, quando os clientes tentam iniciar o movimento. Outro efeito importante, né, fisiológico importante, seria a temperatura. Os efeitos da temperatura seriam responsáveis por mudanças na rigidez, né, na viscoelasticidade do tecido conectivo,
promovendo assim um aumento da amplitude de movimento articular, comprimento muscular e relaxamento, especialmente a rigidez relatada na parte elástica do músculo, que corresponde a 90% da rigidez total, pode ser influenciada pela temperatura da água. Tá? Então, isso ajuda muito quando eu quero aumentar o movimento, junto com a ação da flutuação, né, eu tenho a ação da temperatura, que vai favorecer, né, uma maior descompressão articular, né, facilitando, assim, um aumento que a gente chama de graus de liberdade, uma amplitude articular maior, tanto em braços quanto em pernas, né, a nível das articulações de quadril, joelhos. Então, aqui um gráfico comprovando, né, essa mudança na viscoelasticidade. Certo? E quando, né, um dos principais fatores, né, para entrar com a reabilitação na água, né, é que eu posso ir precocemente, mesmo após uma cirurgia, né, a nível de quadril, joelho, coluna. Certo? Por quê? Porque a flutuação influencia bastante, né, nesse controle. Ou seja, num pós-operatório precoce, né, eu vou procurar a parte mais funda da piscina. Por quê? Tem mais ação da flutuação, mais ação do empuxo. Então, não tem tanta descarga de peso nessas estruturas. Né? O impacto é bem menor, certo? Porém, com o tempo, né, se eu quero uma descarga de peso maior, com a progressão das atividades, com a melhora da condição muscular, né, uma estabilidade musculoesquelética maior, eu vou procurar trabalhar um pouco mais no raso, porque aí eu quero uma descarga de peso maior. E isso estimula os ossos e as articulações, porque eu vou trabalhar próximo também à ação da gravidade. Então, são objetivos diferentes. Então, quando eu tenho, né, como fisioterapeuta, eu preciso trabalhar numa piscina de profundidades diferentes, né? Tem que ter a parte mais rasa e progredindo para a parte mais funda, certo? Então, aqui estão os 3 níveis, né, de descarga de peso, certo? Então, a nível dos joelhos, eu tenho mais peso. A nível da crista ilíaca, a nível dos joelhos, mais crista ilíaca, mais e menos peso, quanto mais profundo, né, estiver imerso. Aqui é um gráfico que comprova, né, as forças reativas que o solo faz com a descarga de peso, certo? Então, quando eu estou deambulando no chão, né, no solo ou na piscina, eu tenho uma força reativa, que é contra o meu pé. Quando eu estou em solo, essa força é mais rápida, né, ela tem uma magnitude maior. Na água, ela tem uma magnitude menor. Se eu preciso corrigir a posição do pé, seja um pé rodado para dentro, um pé rodado para fora, né, na água eu vou ter mais tempo para essa correção. Tá? Isso já é comprovado cientificamente. Certo? E eu vou ter mais tempo para descarga de peso. Né? Ou seja, eu tenho mais tempo para correção de uma posição errada do pé, mais tempo para correção do joelho, da posição do joelho, da coluna. Certo? Uma das principais atividades funcionais a serem realizadas e trabalhadas na água é a marcha. Né? Então, o gráfico comprova, como resultado, né, eu vou ter uma oscilação ativa e maior extensão dos músculos do quadril, glúteo máximo, que é um músculo importante para a marcha, né? E a posição da perna será facilitada. A fase de apoio é aumentada na marcha, e ambos os padrões de marcha ipsilateral e contralateral são ativados. Certo? Isso é muito importante, uma dissociação eficaz de tronco, ombro e cintura pélvica, né? Cintura escapular e cintura pélvica. A inclinação anterior do tronco aumenta, né, com a marcha, com o movimento na água, e com isso os abdominais são bastante ativados. Né? Alguns problemas de coluna, como hiperlordose, né, precisa de uma ativação importante a nível dos abdominais. Bom, a Organização Mundial de Saúde, né, classificou os problemas de saúde, né, em funcionalidade, incapacidade e saúde, é a CIF. Não sei se alguém já ouviu falar na CIF. Né? Então, hoje em dia, as palestras, né, voltadas à saúde, todas mencionam a CIF. Tá?
Então, assim, quando eu penso no processo de reabilitação, né, no nanismo, por exemplo, né, eu tenho que melhorar tanto a função, né, a força, o equilíbrio, a estabilidade, né, em diferentes fases, em diferentes etapas, né, desse processo, né, porém, sem me esquecer, né, de que eu tenho que fazer com que essa pessoa volte a ter uma atividade adequada, né, atividade em casa, na escola, no trabalho, né, e uma participação ativa, certo, em tudo isso. Ou seja, ele tem que ter uma independência o quanto antes. Então, dentro dessa classificação de função, atividade e participação relacionada pela CIF, né, eu vou entrar com a hidroterapia. E a hidroterapia, eu consigo, né, um bom controle respiratório, normalização do tônus muscular, uma ativação desse tônus, né, se ele for baixo, né, uma normalização se ele for mais alto, né. A dor, né, como nós vimos, tem o efeito da flutuação, né, da pressão hidrostática, da temperatura, que auxilia nisso, porque vai auxiliar na descompressão articular. Né. A pessoa com problema de coluna imediatamente consegue ficar mais ereto na água, certo? Dentre outros objetivos. A estabilidade central, que seria mais simetria de tronco, mais força, mais flexibilidade e mais resistência, endurance, né? Movimento na água também do que no solo, né? Por causa do efeito da viscosidade do fluxo turbulento, que é aumentado com a velocidade, certo? Além disso, né, um importante trabalho que nós fazemos também, né, é o nado, né? Ele também promove uma endurance diferenciada, certo? Além de melhorar a percepção. E nenhum desses fatores, né, não deixam de estar ligados aos fatores ambientais, a influência de fatores ambientais e pessoais. Certo? Com o tempo, a gente espera, né, um desempenho de todas as funções, de todas as atividades funcionais, né, nos vários ambientes, certo? E um controle, um dinamismo maior, né, para essas atividades. Né? Rolar, sentar, levantar, caminhar, nadar, atividades de alcance, pular, correr, né? São todas, né, essas atividades que dentro, né, da hidroterapia a gente busca melhorar também. Né? E a participação ativa, seja em clubes, né, em casa, né, através do nado, esportes, trabalho. Okay? Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês, né, um vídeo, né, de como eu atuo, certo? Foi feita uma avaliação bem rápida do Gabriel, eu fiz esse vídeo na casa dele, né? E aí eu optei para trabalhar com atividades de fortalecimento abdominal, né, fortalecimento a nível do tronco, certo? Isso tudo para manter, né, uma estabilidade maior, para um maior desempenho na marcha, porque ele passou por um alongamento, né, uma cirurgia de alongamento, e ficou um tempo em repouso, fazendo fisioterapia por um tempo, né, e aos poucos ele foi recuperando a força, equilíbrio e estabilidade. Né? Ele está muito bem, certo? E o desempenho dele, né, com alguns exercícios, né, o que eu vou mostrar para vocês agora, né, especialmente com as atividades do Halloween, mas usando o Badhagás também, é a nível de membros inferiores. Essa atividade chama-se bicicleta, tá? Onde eu dou uma estabilidade, né, proximal, e ele desempenha uma estabilidade dinâmica, movimentando o quadril, os joelhos, né, ativando os músculos aí das coxas, pernas, tronco, abdômen inferior. Está dando para ver ou vocês querem que eu apague? Então, essa é uma atividade do Halloween. Segundo, controle da rotação transversal. Como eu disse, além de trabalhar força, né, com grupos musculares específicos, eu tenho que trabalhar cada vez mais próximo às atividades funcionais, que é o que vai transferir para o solo. Então, essa é uma atividade, né, a nível do controle da rotação transversal, que ele sai de sentado para deitado e volta para supino. Atividade muscular em cadeia extensora é grande, né, ativa bastante os glúteos também, e ativa os abdominais e descarga de peso em membros inferiores quando ele apoia os pés no chão, certo? Então, novamente.
Então, o terapeuta é o grande condutor, né? Comando verbal que o terapeuta solicita à pessoa é importante. Ele tem que compreender a ação que vai ser realizada para o movimento sair efetivo. O nado é importante, né? O Gabriel já é um nadador, porém, o nado costas, né? Ele referiu um pouco de dificuldade, ou seja, ele não pratica muito, né? A habilidade que não se pratica muito, né? Tem que ser mais treinada. Então, no início, eu dei um suporte para ele. Certo? Movimentos, né, na lateral do corpo, movimentos de pernas, né? Promove uma endurance global, certo? E direciono para o nado, que é um dos nados do Hallwijk antes do crawl. Método dos anéis de Bad Ragaz, importantíssimo, né? O Gabriel, fortalecer membros inferiores, né? Eu dou a resistência de acordo com a força dele, né? E ele vence essa resistência. Então, com isso, né, há um fortalecimento bem apropriado. Além disso, né, a turbulência que se forma, né, aumenta ainda mais a resistência ao movimento, potencializando assim a força muscular. É importante ele ficar numa posição adequada. E como eu falei, né, tem os princípios de irradiação. Eu estou trabalhando perna, mas está irradiando força para tronco, abdômen, extensores da coluna, pescoço, bastante completo. O nado crawl, que o Gabriel já realiza muito bem, importante para uma endurance muscular local e global, além de um bom controle respiratório, atividade cardiorrespiratória. Bom, e esse aqui é o Heitor, tem 2 aninhos, ele estava, né, lá com o Gabriel, e ele quis entrar na água comigo, ele não teve medo. Olha só, Hallwijk, fundamental adaptação, contato visual, né, importante. E olha só, como ele tem um pouco, né, tônus levemente diminuído, é importantíssimo, né, o apoio, o posicionamento, né, para ele estar desenvolvendo movimentos com o membro superior, estabilidade de tronco. Então, onde eu apoio é fundamental, tá? Porque eu preciso dar liberdade para os movimentos sem causar nenhum estresse. E ele queria a boia. Ele fez de tudo e conseguiu pegar a boia. Ele vai ser assim, rapidinho, vai conseguir a independência maior que é o nado na água, né? E as atividades funcionais, né, específicas em solo também, com esses métodos, ocorrem, né, mais precocemente, né? Então, o treino na água assim, favorece muito um retorno mais rápido para as atividades funcionais em solo. Essas atividades são transferidas para o solo, ou seja, o aprendizado das habilidades da água eu consigo transferir com o tempo para o solo, tá? Esse é o objetivo principal. Agradeço a todos pela atenção, em especial aos gigantes Heitor, Eduardo e Gabriel.